Jesus nos conduz. O caminho errante de outrora, esqueçamos vivendo na luz. O pecado já não nos governa, Já não há
Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa transmissão, ao nosso culto vespertino. Que Deus te abençoe, que tenha sido um domingo maravilhoso e ainda que continue sendo um domingo de grande bênção e alegria para você e sua família. Vou começar então lendo o versículo, Abacuque capítulo 3, versículo 17 até 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Então, Deus abençoe sua palavra, nossa confiança deve estar sempre em nosso Deus. Vamos começar com uma palavra de oração? Quero convidar você que feche os olhos nesse momento, abaixe sua cabeça e vamos orar. Ó Deus, nós queremos em sua presença agradecê-lo, porque é maravilhoso estar aqui diante do Senhor e também com os irmãos e todos aqueles que nos assistem. Agradecemos ao Senhor por essa ferramenta que nos permite estar com um só coração, adorando o nome do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar a bênção de viver mais este dia e que possamos viver para a honra e glória do Senhor. Fala aos nossos corações através dos hinos, através da pregação, e é o que nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje nós temos um especial, que daqui a pouco vai ser bem especial para vocês. Vou fazer surpresa, então daqui a pouco tem uma pessoa que vai tocar um instrumento que eu acho muito bonito, e me permitiu colocar esse vídeo para que toda a igreja pudesse assistir. Mas daqui a pouquinho eu falo para os irmãos, vou fazer essa surpresa para vocês, tá bom? Vamos começar então o nosso culto com o hino. Vamos cantar o primeiro hino dessa noite. Aliás, me perdoem. Vamos começar com o nosso versículo. Sempre esqueço do versículo do ano. Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Amados irmãos, vamos começar então cantando do cantor cristão Louvor, como eu tenho dito para os irmãos. Temos colocado de fundo o áudio da Igreja Batista Memorial em Brasília. São os irmãos daquela congregação que estão cantando, mas nos ajudam a poder acompanhar. Então, você pode cantar em sua casa, você pode louvar ao Senhor também com a sua família. Vamos cantar então 385 Louvor. Thank
Muito bem, amados irmãos, grande bênção este hino. Vamos para mais um hino do cantor cristão, agora 274, Coro Santo. 274, Coro Santo. Se você tem o seu cantor cristão, você pode abrir lá, ou então você pode acompanhar as letras que está na tela do seu celular, ou do seu computador, ou da sua televisão. Vamos continuar louvando ao Senhor. 274, Coro Santo. Muito bem, amados irmãos, cantamos estes hinos, nós temos mais um hino ainda para cantar, do HCC, mas agora eu gostaria na verdade, apresentar um especial não meu, mas de um amigo muito querido e conhecido dos irmãos, que vai tocar um instrumento que eu particularmente acho lindo e gostaria muito de aprender, mas é muito complexo. Então, vamos assistir o especial deste amigo, e aí depois, então, nós voltamos para cantar mais um hino. Ok?
muito bem. Pastor Stefanini, um querido amigo, ele postou esse vídeo, ou na verdade foi postado esse vídeo no grupo dos pastores, e pedi permissão para ele para poder colocá-lo em nosso culto. Eu acho lindo o acordeon, gostaria muito de tocar, mas não tenho o instrumento, não tenho acesso ao instrumento e é muito complexo. Então Deus abençoe o pastor Stefanini, os vídeos que ele colocar eu posso depois compartilhar no grupo da igreja, porque realmente é uma grande bênção, tá bom? Meus amados irmãos, vamos então para os nossos avisos. Como hoje pela manhã, deixa eu colocar aqui o slide. Como hoje pela manhã eu os avisei, fizemos a partir de hoje o culto junto com a EBD. Nós fazíamos culto às 9 horas e a EBD às 10 horas, mas nós juntamos tudo para poder ficar mais fácil. Não fizemos o intervalo, fizemos direto. Alguns irmãos tinham pedido que fizéssemos isso, então se for melhor para a totalidade, nós então continuaremos. Se porventura você tem alguma dificuldade, algum problema, fala com a gente, bom? E assim como hoje, às 19 horas, o culto vespertino, e quartas-feiras, às 20 horas, nosso culto de oração, onde você pode então nos mandar o seu pedido de oração pelas nossas redes sociais, e aí então nós vamos colocar no nosso mural para que todos possam orar. Também, amados irmãos, as nossas redes sociais, sigam-nos nas redes sociais, aqui no Facebook, @IBFundamentalista_Poa, creio que você já deve estar aqui conosco, no YouTube, youtube.com/IBFundamentalPoa. E, irmãos, nós temos colocado o culto na íntegra depois que fazemos ao vivo no Facebook. Nós colocamos na íntegra no YouTube, que aí, se você quiser, pode assistir na sua televisão. Alguns fica um pouco mais fácil, não gostam muito do celular, não há problema. Então, no máximo, depois de uns 20 minutos, 20 minutos já está lá na íntegra para que você possa assistir. No Instagram, IBFundamental, @IBFundamental, nós colocamos fotos dos cultos. Como não temos tido culto, não temos colocado fotos, mas também você pode seguir. E ali no WhatsApp, o meu número, que posso colocá-lo no grupo da igreja, você pode receber as nossas informações, e ali sempre colocamos os links para os cultos, seja no Facebook, no YouTube, e você pode ficar informado também das programações futuras, ok? Amados irmãos, hoje pela manhã eu coloquei hinos, e agora à noite também na introdução deste culto, da Igreja Batista Manancial em Fortaleza. Esses são os 2 CDs, as capas dos 2 CDs que eles lançaram, estão disponíveis no Spotify e também no YouTube. Eu vou colocar depois do culto o link para esses álbuns, e você pode ouvir gratuitamente no YouTube. E se você tem Spotify, você também pode ouvir no Spotify. Eu sei que o CD como um manancial está disponível em outras plataformas, como da Amazon, da Google, então você pode ouvir na sua casa. E tenho colocado esses hinos porque é sempre maravilhoso, irmãos, nós cantarmos e ouvirmos hinos que são agradáveis ao nosso Deus. 24 horas de oração, por favor. Você que tem o seu nome na nossa lista, não esqueça de orar no horário que você colocou o seu nome. Vamos continuar intercedendo pela nossa nação, pelos nossos líderes, pelos irmãos em Cristo, por toda a nossa nação, por aqueles que estão perdendo seus entes queridos. Vamos continuar levando ao nosso Deus 24 horas as nossas orações, tá bom? Muito bem, meus amados irmãos, vamos então continuar cantando. E antes eu gostaria apenas de avisar o seguinte: hoje pela manhã, a irmã Irene estava assistindo o nosso culto, porque o neto dela, e eu creio que também o filho dela, colocam para ela assistir no celular. E muitas pessoas mandaram um beijo, mandaram um abraço para ela, porque ela nos mandou um beijo. E eu vi que a irmã Angelita também mandou um beijo para a irmã Lívia, um beijo, um abraço. Só para avisá-los, a irmã Lívia não tem acesso ao Facebook ou à internet. O filho dela usa muito pouco, então infelizmente ela não tem como assistir os nossos cultos, mas temos falado com ela toda semana e vamos enviar os abraços, os beijos, as lembranças de todos os irmãos, ok? Muito bem, vamos continuar cantando agora do HCC. Vamos cantar
grandioso és tu. Muito bem, meus amados irmãos. Nosso último hino foi este tão lindo, maravilhoso, grandioso és tu. Quero compartilhar com vocês, o pastor Daniel deu uma ideia muito bacana para que o nosso perfil ali no Instagram ele fique mais ativo. Tire uma foto de você e sua família assistindo os cultos. Se porventura você está assistindo pelo celular, não tem problema. Depois você tire uma foto com a sua Bíblia, você e sua família, ou você sozinho, assistindo o culto, e nós podemos colocar então no Instagram da nossa igreja, ok? Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos assistir agora a pregação do irmão Davi, e quero apenas ressaltar que temos sido grandemente abençoados, tanto pelo irmão Davi quanto o pastor Daniel, que tem me ajudado na condução dos cultos. Eles têm pregado e tem sido uma grande bênção.
Eu tenho, nessas últimas semanas, estado nas últimas semanas de um módulo do mestrado que eu estou fazendo, então ando um pouco sobrecarregado com as tarefas. E esses irmãos têm me ajudado bastante e sei que também os irmãos têm sido privilegiados em ouvi-los. Apenas dando essa explicação do porquê que nós temos então compartilhado das pregações. E também para mim, muitas vezes, é sempre bom poder escutar outros irmãos pregando, e na quarentena também tenho ouvido outros pastores e tem sido uma grande bênção, tá bom? Meus amados irmãos, vamos para a pregação do irmão Davi. E lembrando sempre, se porventura a internet dar uma travada, parar um pouco, não se preocupe, tenha perseverança, daqui a pouco volta, ou às vezes para por alguns segundos, depois volta. Então, às vezes acontece isso, tenho explicado isso para os irmãos, pode ser problema aqui, pode ser problema aí, enfim, persevere em continuar assistindo o culto e, se Deus permitir, vai dar tudo certo, tá bom? Vamos então para a pregação do irmão Davi, que Deus nos abençoe. Graças a Deus pela oportunidade que temos de abrir a palavra de Deus mais uma vez. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 16. Estaremos lendo do verso 13 ao verso 20. Mateus 16, versos 13 a 20. Diz assim a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele, E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. E então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Mais uma vez abrimos nesse momento para meditarmos nela. Que Tu possa, Deus, fazer a obra em cada coração daqueles que nos assistem, trabalhando, Deus, de forma com que aqueles que não conhecem a Cristo como Salvador possam entender sua necessidade de salvação, e cada crente, ó Deus, para buscar fazer uma vida que Te agrada, uma vida que possa ser em santidade diante de Ti e dos homens. Somos gratos pela verdade da Tua palavra, em nome de Cristo que eu oro. Amém. Então, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Essa passagem tem muito a ver com os dias atuais, muita semelhança com o tempo que nós vivemos. Jesus aqui levou seus discípulos para Cesareia, conforme nós vemos no versículo 13, a fim de terem um breve descanso, uma comunhão, um momento de se dedicarem à oração. Cesareia antiga, ao norte de Israel, ao pé do Monte Hermon, onde surge a fonte mais oriental do rio Jordão. A cidade era chamada de Cesareia de Filipe porque, após a morte de Herodes, a cidade ficou na mão aos cuidados de Filipe, seu filho, Herodes de Filipe, que a chamou pelo seu nome. Então, a Cesareia que Cristo estava com seus discípulos corresponde a Dan. Enquanto Israel vivia naquela localidade, Deus era cultuado. Posteriormente à saída de Israel, foi construído um altar a Baal e a muitos outros deuses, e aquele povo passou a adorar a deuses estranhos. Não é muito diferente dos dias em que vivemos, irmãos, onde muitos cristãos, ao invés de adorar o Deus vivo, adoram aos seus deuses, adoram ao trabalho, adoram aos seus hobbies, adoram os seus relacionamentos, os seus compromissos, as suas riquezas, esquecendo de cultuar o Deus verdadeiro. Vivemos num mundo em que as pessoas dizem que não há uma verdade absoluta. Tudo é relativo. Aos olhos do mundo não há no que crer, e isso é uma afronta à palavra de Deus, porque as pessoas escolhem, ao invés de crerem em Deus, crerem nos seus pensamentos, nos seus deuses estranhos. Assim como era na época
em que Cristo esteve ministrando entre os homens, nós vivemos a mesma situação em relação a quem é Jesus Cristo. Há opiniões diferentes, opiniões contrárias à palavra de Deus de quem verdadeiramente é Deus. O homem não encontra tempo para servir a Deus. Por quê? Porque não quer observar a palavra de Deus. Então, parte do ministério de Cristo na Cesareia foi em meio a muitas crenças, assim como hoje nós vivemos num mundo que crê em diversas coisas. E nós veremos nessa passagem que Deus, através da sua palavra, mostra que Cristo é o verdadeiro Deus, é o Salvador do mundo prometido. Porém, nós vamos analisar, num primeiro momento, as opiniões de homens cegos em razão de um coração embrutecido, endurecido pelo pecado. Não querem entender a verdade de Deus, mas Cristo, através da sua palavra, desvenda o coração desses homens, mostra a verdade. E é a nossa responsabilidade nos dias de hoje, como Igreja de Cristo, pregar a verdade para que as pessoas possam entender verdadeiramente quem é Jesus Cristo. E eu quero destacar, irmãos, duas perguntas que Jesus Cristo fez e uma manifestação do Senhor Jesus em relação ao testemunho deixado. Primeira pergunta está no versículo 13, final. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus Cristo está aqui perguntando: o que os homens pensam a meu respeito? Hoje, o que os homens pensam a respeito de Cristo? A mesma pergunta que Cristo faz. Versículo 14, a resposta. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então nós vemos aqui a resposta dos homens. Os interlocutores são os apóstolos, porque Cristo está perguntando aos apóstolos o que aqueles homens pensavam deles. E eles estão aqui relatando o que era dito a respeito de Cristo. Havia uma variedade de opiniões entre aqueles homens daquela época em relação a quem era verdadeiramente Jesus Cristo. Eles relacionavam Jesus Cristo com a profecia, porque eles diziam que era um dos profetas. Elias, Jeremias, diziam que poderia ser um dos profetas, mas ninguém considerava Jesus Cristo como verdadeiramente o Deus verdadeiro. Ele era equiparado aos profetas, mas não reconheciam Jesus Cristo como Deus. Notamos, irmãos, que a opinião dos homens, ela era obscurecida em razão do pecado. Eles eram cegos espiritualmente, assim como os homens nos nossos dias são cegos espiritualmente e são incapazes de reconhecer quem é Jesus Cristo. Não querem reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque não querem entender com o seu coração, querem entender com a sua mente. E é impossível ao homem reconhecer quem é Jesus Cristo se não for com o coração. Quem dizem que eu sou? A pergunta do Senhor. Jesus deu testemunho de João Batista, porque João Batista é um dos relacionados pelos homens dizendo que Jesus Cristo era João Batista. Em Mateus 11:11, Jesus diz que João Batista foi o maior entre os homens nascido de mulher. No Antigo Testamento é dito que João Batista precederia o Senhor. Malaquias 4, 5 e 6 diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e convencerá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, Elias era o precursor, mas ele não era o Cristo, e os homens disseram que poderia ser Jesus Cristo Elias. Eles disseram também que era Jeremias. Jeremias estava entre os profetas citados, esperando que pudesse aparecer Jeremias e restaurasse a arca que supostamente ele escondera. E também referiram Jesus a Elias. Por quê? Porque Elias viria para restaurar todas as coisas. Veja aí no capítulo 17, versículo 10 e 11, o que Jesus Cristo fala. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Jesus respondendo disse-lhes:
Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Os homens se referiam a Jesus Cristo como Elias. E olha o que diz versículo 12 e 13, Jesus fala: mas digo que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles com o Filho do Homem, farão-o padecer. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então os homens até respeitavam a Jesus Cristo, davam honra, mas as suas opiniões eram incorretas. Por quê? Porque eles não queriam reconhecer a divindade do Senhor Jesus. E assim é nos dias de hoje, irmãos, não é muito diferente. Jesus é amigo, Jesus é rei, mas as pessoas não querem reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por quê? Estão com o coração cegado, espiritualmente são cegos em razão do pecado. Defendem suas opiniões a respeito do Senhor, as suas ideias, mas não aceitam a verdade do Evangelho. Homens cegos em razão do pecado preferem ficar ao lado do seu ponto de vista, ao invés de reconhecer a verdade. Opinião não é verdade. Por quê? Porque a opinião ela é relativa ao pensamento de cada pessoa individualmente. Então ela não é verdade. Quando eu digo que 2 mais 2 é 4, é uma verdade, é um absoluto. Por quê? Porque 2 mais 2 não vai ser 5 nunca. Porque a matemática está fundada com base nessas prerrogativas. A ciência é estabelecida em cima dessas verdades. É um absoluto. Tudo aquilo que é opinião é relativo. E o relativo, irmãos, cega os olhos da pessoa. Por quê? Porque a opinião nunca se torna fato, nunca é absoluta, porque ela tem a relação em razão daquilo que a pessoa quer pensar. Então a primeira pergunta de Jesus Cristo para aqueles homens foi: o que os homens dizem a meu respeito? Os apóstolos apresentaram essa situação. Agora, a segunda pergunta está no versículo 15. E vós, quem dizeis que eu sou? Agora aqui o Senhor pergunta aos seus discípulos, vocês que me acompanham, vocês que estão comigo ao longo desses anos, vocês que viram os meus milagres, vocês que viram os meus ensinamentos, recebem os meus ensinamentos. Quem vocês dizem que eu sou? Qual é a posição de vocês em relação à minha pessoa? Versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro é a segunda vez que Pedro responde sobre Jesus Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo igual a Messias. Pedro admitiu que era o Salvador que estava diante deles, conforme havia sido proclamado pelo Antigo Testamento. Desde Gênesis, Deus manifesta isso. Gênesis 3,15, logo depois da queda do homem, do pecado, da desobediência do homem, Deus fala a respeito de Jesus Cristo em Gênesis 3,15: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, depois do pecado, foi feita a promessa do Salvador, do Messias. Disse que existiria inimizade permanente entre ti, Satanás, e a mulher, o procedente da semente da mulher, o homem. O descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, isto é, Cristo viria ao mundo e venceria Satanás quando ressuscitasse dentre os mortos. E tu ferirás o calcanhar. Foi necessário que Jesus fosse crucificado, mas isto, comparado com a sua ressurreição, é apenas um ferimento no calcanhar. Um ferimento no calcanhar é só um ferimento. Não dá para se comparar com o ferimento de esmagar a cabeça. Um ferimento mortal que Jesus Cristo faria quando ressuscitasse ao terceiro dia. Esmagaria Satanás para toda a eternidade. Então Deus prometeu e Deus cumpriu. Deus prometeu que de Abraão procederia o Salvador e que esse Salvador seria um profeta maior do que Moisés. Deuteronômio 18 e 15.
o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Versículo 18. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E que também o Messias procederia de uma virgem, dizendo, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus convosco. Isaías 7,14 refere a isso. E também que o Salvador procederia da linhagem de Davi, de Judá, e que nasceria em Belém. Miqueias 5,2. E tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então Pedro, quando Jesus perguntou, quem dizes tu a meu respeito? Ele disse, tu és o Cristo, ou seja, tu és Deus, tu és igual a Deus, aquele que nós esperávamos na carne, mas o Filho prometido, conforme a palavra do Senhor. Então, quando nós pensamos em filho, é porque é nascido em nossa família. Os israelitas esperavam um filho da carne, ou seja, da mesma natureza física do Pai. Mas estava ali o Filho de Deus. João 5,18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, Cristo afirmou ser Deus e que Deus era seu Pai, disse ser igual a Deus. Todos entenderam, mas odiaram-no e queriam matá-lo, porque não queriam reconhecer como Deus verdadeiro, como o Messias prometido no Antigo Testamento, que estava ali em frente a eles. Mas Pedro reconheceu, tu és Deus, tu és o Deus verdadeiro, tu és o Cristo, tu és o Salvador do mundo. Versículo 16. E Simão Pedro respondendo, tu és o Filho do Deus vivo. Deus vivo igual a Salvador. Então a condição do pecador, daquele que está nesse mundo sem Jesus Cristo, deve ser de achegar-se a Deus através de Cristo, de confessar a verdade que é proclamada, que Jesus Cristo é Deus. Ele é o Deus verdadeiro que veio a esse mundo para trazer salvação. Foi o que Pedro reconheceu, foi o que Pedro testemunhou. Deus vivo, teologicamente falando, é Criador. Dá-nos essa ideia. E Pedro diz, és Deus vivo. Ele foi além disso, tu és Salvador. Tu és o meu Salvador. João 6, 67 a 69. Então disse Jesus aos 12, querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa foi a primeira confissão de Pedro. Muitos saíram com o que Jesus pregava, muitos se afastaram achando que o discurso era muito pesado para eles, que eles não reconheciam que ele era realmente o Filho de Deus. Para onde iremos, diz Pedro, tu tens a palavra da salvação. Então a segunda vez que Pedro diz, tu és o Cristo, eu creio que tu és o Filho de Deus, aquele prometido que está entre nós. Pedro anunciou isso como uma verdade absoluta, e é isso, irmãos, que nós proclamamos, essa verdade de que o Salvador veio a esse mundo para salvar os pecadores, dos quais nós somos o pior. Nós temos que ter isso para nós, eu sou o pior dos pecadores, e por esse motivo eu recebo Jesus Cristo como Salvador. É o que nós proclamamos para que a pessoa possa reconhecer, assim como Pedro reconheceu. Perguntado, respondeu, Senhor, não há salvação em nenhum outro, porque só tu é o Deus verdadeiro que se encarnou e veio trazer vida eterna. Atos 4, 12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus Cristo. É o que Pedro respondeu. Versículo 17. Como Pedro aprendeu? Era a opinião dele? Ele sentiu alguma coisa? Ele observou como que ele respondeu?
Como que ele aprendeu? A resposta está na palavra de Deus, o versículo 18. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Não foi a carne, não foi o sangue, não foi o homem que revelou, mas o Pai que está nos céus. Então Pedro respondeu com base naquilo que ele observou pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus que revela verdadeiramente quem é Cristo. Não se pode conhecer a Cristo como Salvador senão pela pregação da palavra de Deus. Por isso que nós abrimos e pregamos a palavra de Deus, para que a pessoa possa responder quem é Jesus para ti, quem é Ele, e responder através da palavra de Deus que Ele é o Cristo, o Salvador do mundo, o verdadeiro Filho de Deus que veio para me livrar dos pecados. Por quê? Porque se não fosse assim, o homem estaria perdido eternamente, o homem estaria condenado nesse mundo, o homem estaria vivendo sem esperança nesse mundo. Mas quando ele confessa que tu és o Cristo, ele tem vida eterna. Então, Cristo aqui confrontou os apóstolos com aquelas respostas que os homens deram, e ele pediu uma posição, e o Pedro se levantou prontamente, como sempre foi, de tomar a frente. Tu és o Filho do Deus vivo. Então, essa é a verdade que nós pregamos, e a verdade que, se tu não proclamou Jesus como Salvador, precisa, no dia de hoje, reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Então, a primeira pergunta foi: quem é que os homens dizem que eu sou? A segunda pergunta foi: quem vocês dizem, meus apóstolos, meus discípulos, que eu sou? Então, Deus faz a mesma pergunta para ti: quem Cristo significa para ti? Mas nós notamos uma terceira manifestação do Senhor Jesus, que não é pergunta. O Senhor Jesus deixou o testemunho da verdade. Versículo 17, a parte final, versículo 18 e 19. O testemunho da verdade deixado pelo Senhor. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Porque também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Então, além de Cristo perguntar, ele deixou esse testemunho. Ele falou com convicção de que Pedro é a pedra. E ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus deu o nome de Pedro nesse momento, porque Simão era o nome de Pedro. Jesus chamou de Pedro. Pedro é uma pedra pequena, uma rocha pequena. Os outros evangelhos, quando falam de Pedro, referem-se a Cefas, que em grego quer dizer pedra. Mas Jesus aqui em Mateus está dizendo: tu és pedra, Pedro. Então, quando Jesus surge a pergunta, diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, será que Jesus Cristo está se referindo que Pedro seria a base da igreja? Não, pois Pedro é uma pedra pequena, a base da igreja é uma pedra enorme, é a pedra angular, a pedra que é Jesus Cristo. Ela é a base da igreja. A igreja é edificada sobre Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja, a igreja universal de Deus aqui nesse mundo. Versículo 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Somente o Filho de Deus que pode ser a base da nossa fé. Gênesis 28, 18 diz: então levantou Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por cabeceira e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Versículo 19: e chamou o nome daquele lugar Betel. Versículo 22: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. A primeira vez que a palavra pedra se refere na Bíblia, aqui no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, quando Deus tratou com Israel. Quando Jacó, a caminho de Padã Arã, deitou-se à noite para repousar e colocou uma pedra
como travesseiro para deitar sobre essa pedra. E a palavra de Deus diz que ele teve um sonho e sonhou que havia uma escada colocada na base da terra que ia até o topo dos céus. E naquela escada os anjos subiam e desciam durante o sonho de Jacó. E no topo da escada estava o Senhor. E o Senhor apareceu a Jacó, Deus apareceu e prometeu que a descendência de Jacó seria como o pó da terra. E que a terra onde Jacó estava deitado seria dada a ele por herança. Então, aqui no Velho Testamento a pedra é referida. E aqui no Novo Testamento, Deus elevou a igreja no fato de que Cristo é o Filho do Deus vivo e o fundamento, a pedra da igreja universal de Cristo aqui na terra. Não há razão da existência da igreja se não for Jesus Cristo. Então, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, é porque é a base da minha fé. E se a fé não for posta em Jesus Cristo, é vã. Por isso que ele tem que ser a base, a fundação da igreja de Cristo, de Deus aqui neste mundo. Então a responsabilidade nossa como crentes é de proclamarmos essa verdade de que nós cremos em Cristo como nosso Salvador e que Ele é a base da nossa fé, da nossa vida eterna. Então quantas pessoas foram salvas pelo meu e pelo teu testemunho, irmão? Quantas pessoas podem olhar para a nossa vida e dizer que a nossa vida está edificada nessa pedra que é Jesus Cristo? Essa é a nossa responsabilidade de proclamarmos o Evangelho. É Cristo que edifica a igreja, mas nós devemos orar para que Deus coloque pessoas no nosso caminho, prepare pessoas para que possam ver o meu testemunho, o teu testemunho de vida transformada, fundadas na base que é Jesus Cristo, para que possam crer da mesma forma. Devemos orar para que Deus permita que a palavra de Deus continue sendo pregada, as portas do inferno não prevalecerão conforme está prometido, e ela continue sendo pregada até que Cristo venha levar a sua igreja para que as pessoas possam crer em Jesus Cristo, que é a base da nossa pregação. Então a construção do corpo de Cristo, ou seja, as pessoas salvas pelo nosso testemunho, pela pregação da palavra de Deus, são de nossa responsabilidade. Deus nos salvou, nos mantém nesse mundo, congregando numa igreja para nós sermos fiéis, para nós sermos um instrumento na mão de Deus para que outros possam ser salvos. Como nós podemos ser fiéis? Orando, contribuindo, nos apresentando à obra, participando dos cultos, das necessidades da igreja, dos missionários sustentando missões, fazendo o ID de Jesus. Ele nos deu a responsabilidade, apresentando os nossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, conforme Romanos 12:1, para que as pessoas possam conhecer Jesus Cristo como Salvador. Então a igreja de Cristo está dia a dia sendo edificada, e ela deve ter a minha participação e a tua participação dentro desse ministério, porque aquele que aceitou Jesus Cristo não pode lavar as mãos, tem que arregaçar as mangas e trabalhar no ministério, porque se tu professaste que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, acreditando que Ele é Salvador, deves se interessar pelas pessoas que ainda não têm a Cristo como Salvador e pregar a mensagem do verdadeiro Filho de Deus. Por quê? Porque as pessoas estão nesse mundo com suas opiniões, enganadas pelas falsas doutrinas, pela falsa religiosidade e enganados pelos seus pensamentos errados a respeito de quem verdadeiramente é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para ti? Para mim é meu Salvador, e eu proclamo para ti que Ele deve ser o teu Salvador. Essa é a verdade que Deus deixou para mim como salvo de proclamar. Por isso que nós abrimos a palavra de Deus e pregamos Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. O Senhor Jesus disse a Pedro, te darei a chave do reino dos céus. No dia do Pentecoste, lá em Atos 2, Pedro pregou aos judeus, abriu a palavra de Deus, assim como Deus nos dá a oportunidade de abrir hoje, para que o Evangelho possa ser proclamado, para que as pessoas possam ver. Então, o que é o ligar
do versículo 19. Tudo que nós pregamos já está revelado, já está na palavra de Deus. O que nós pregamos? O perdão dos pecados em Cristo, pois Deus providenciou através de Cristo a salvação dos homens. Deus não suporta o pecado, por isso que nós precisamos proclamar, exortar para que o homem deixe a sua vida de pecado e se volte para Deus. É isso que nós proclamamos. Então a palavra de Deus exorta o homem para abandonar o seu pecado. O sentido dado por Cristo aqui é que os apóstolos tinham o poder de abrir o reino dos céus, ligar para aqueles que fizeram a mesma profissão de fé que Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem faz essa profissão está ligado com os céus, tem vida eterna. E também de fechar, desligar, para aqueles que, ouvindo a palavra de Deus, não querem crer nessa verdade. Tem seu nome desligado dos céus. Não que nós temos poder, ou que os apóstolos tinham poder maior de salvar ou deixar de salvar. Não, o poder é pregar a palavra de Deus para que ela possa transformar a vida. Então nós temos o poder de pregar a palavra de Deus. Agora quem liga, quem desliga, é Deus através da sua palavra. Mas é o nosso compromisso de proclamar o Evangelho, ligar e desligar. Qual a tua condição diante de Deus? Se não crê em Jesus Cristo como Salvador, teu nome não pode ser ligado no céu. Agora, se crer, teu nome vai ser ligado no céu. Quem é Cristo para ti? E também, irmãos, convido os irmãos para ele, para o capítulo 18, versículos 15 a 18, é relatado ali sobre ligar e desligar. Eu gostaria de fazer uma referência ali também a respeito disso. Relata nessa parte ali como devemos tratar com o irmão em Cristo em relação ao seu pecado. Então diz ali em Mateus 18, 15 a 18. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como um gentil publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Aqui também aparece o ligar e o desligar. Versículo 15. Ali diz que se um irmão estiver em pecado, eu como salvo, assim como ele é, eu não posso fazer vista grossa ao pecado desse irmão. A palavra de Deus orienta que eu devo procurar esse irmão e tratar o pecado desse irmão, mostrar para ele na palavra de Deus que ele está em pecado e de que ele precisa abandonar o pecado. Pode ser um pecado, talvez de mentira, talvez um pecado de furto, talvez um pecado de adultério, fornicação, ou talvez até um pecado de maledicência entre um irmão ou outro. Ele precisa ser tratado, não pode ser fechado os olhos. E a palavra de Deus disse que deve ser procurado ser tratado. Versículo 16 e 17. Não se arrependa. Se ele se arrepender, amém. Ele vai ser restaurado a comunhão com Deus, confessando seu pecado, e a comunhão com a igreja. Agora, caso ele não se arrependa, devemos tratar o assunto com mais 1 ou 2 testemunhas. Caso ele não ouça aquelas 2 testemunhas, não se arrependa, o assunto deve ser levado para a igreja. Caso ele não queira se arrepender diante da igreja, ele deve ser afastado da comunhão. É o que a palavra de Deus nos diz. Então Deus revelou aqui na sua palavra tudo que é a vontade de Deus, tudo que agrada a Deus, tudo que é pecado, tudo que não é pecado, diante dos olhos de Deus. Então o desligar é fazer o que Deus já fez. Deus desligou o pecado da sua presença. Então quando nós pregamos a salvação em Cristo, se há arrependimento, a pessoa é ligada aos céus. E quando nós falamos com um crente em Cristo que está em pecado, se ele confessa o seu pecado, é restabelecida a comunhão com Deus. Se ele não aceita o pecado, ele continua afastado da comunhão com Deus. Então ligar e desligar no céu e na terra, aqui nesse contexto específico, é que a liderança da igreja,
os membros da igreja local ou até o membro individualmente tem autonomia de aplicar a palavra de Deus em tratar o pecado. E nós, como igreja, disciplinar aquele que não quer ouvir a exortação de arrependimento, de confessar o seu pecado, de abandonar, para que ele seja afastado da comunhão com Deus. Então, se ele não se afastar, ele vai ser desligado da comunhão com a santidade, com a igreja local. E se ele aceitar, ele vai ser restaurado à comunhão, pode até sofrer alguma disciplina, mas vai retomar a comunhão. Aqui, irmão, não estou falando em a pessoa ser salva, não ser salva, perder a salvação ou não perder a salvação. É tratar o pecado específico. Por quê? Porque Deus aborrece o pecado. Foi para isso que Cristo veio, para restaurar a comunhão. Então nós não podemos viver em comunhão com Deus em pecado. João 20, 21 a 23. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebeis o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Então, após a ressurreição de Cristo, o mandamento do Senhor foi para pregar o Evangelho. E o Evangelho é o perdão dos pecados em Cristo Jesus. O homem tem o livre-arbítrio para decidir em aceitar ou não a mensagem que nós proclamamos. A salvação ou não depende da decisão pessoal. Salvação, livre do pecado, livre da condenação eterna. Não aceitando uma vida contínua, vivendo no pecado e afastado de Deus, aqui nesse mundo, e o dia que partir desse mundo, na eternidade, longe da presença de Deus, em razão do pecado. Então, caso o homem deseje continuar em pecado, vai enfrentar o juízo. Aonde está dito isso? Na palavra de Deus. Assim como a palavra de Deus que viria um Salvador, Jesus Cristo, a palavra de Deus fala a respeito daquele que rejeita o Salvador. João 3, 17 a 19. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más por causa do pecado. Aquele, porém, versículo 36, que crê no Senhor tem vida eterna, mas aquele que não crê no Filho de Deus não verá vida, mas a ira de Deus permanecerá sobre ele. Então deixa bem claro a palavra de Deus. O homem tem o livre-arbítrio, mas cada um, em razão desse livre-arbítrio, um dia dará conta a Deus por suas decisões. Cabe a cada um decidir quem é Jesus para ti. Ao salvo, cabe a nós viver o Evangelho sem pecados, testemunhando e proclamando a verdade. E eu faço a pergunta agora para ti, que ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador. Que tu dizes a respeito de Jesus Cristo? Quem é Jesus para ti? O meu convite da palavra de Deus para ti que ainda não aceitou Jesus Cristo, é que deixes de lado a tua opinião, os teus pensamentos, que deixe a revelação da palavra de Deus mostrando, conforme nós pregamos, transformar o teu entendimento, o teu pensamento e receber Jesus Cristo como Salvador. Não vá atrás de opiniões de igreja, não vá atrás de opiniões de pessoas, não vá atrás de nenhum tipo de opinião. Fique ao lado do que a palavra de Deus diz. Nós estamos proclamando aqui a palavra de Deus. O que é Jesus Cristo para ti? Meu desafio na tua vida é que possa aceitá-lo como teu Salvador. Diga como Pedro, é o Filho do Deus vivo, é o Deus vivo entre nós. Para que depois de conhecer Jesus Cristo, tu possa dar o terceiro passo, que é unir-se a uma igreja local, para que possa continuar edificando a igreja. Como?
dando uma vida de testemunho, de uma vida transformada, para que outras pessoas, familiares teus, pessoas que ainda não conhecem a Cristo como Salvador no teu relacionamento, também possam crer em Jesus Cristo como Salvador e fazer parte da Igreja de Cristo, que Ele é a base da nossa fé. Então, se tu não tens Jesus Cristo como Salvador, estamos num tempo difícil de separação por causa do coronavírus, mas nos procure através das redes sociais, procure pelo telefone da igreja e nós biblicamente te mostraremos como tu pode dar esse passo de fé, reconhecer que o Cristo, Filho de Deus vivo, é o meu Salvador, crendo nele como esse Filho de Deus enviado. E para nós crentes, como salvos, duas responsabilidades gostaria de exortar. Primeira, a responsabilidade maior de cumprir o ID de nosso Senhor, alertando as pessoas quanto ao julgamento que enfrentarão por rejeitarem a Jesus Cristo como Salvador. Se continuarem rejeitando a Jesus Cristo como Salvador, estarão eternamente separados de Deus. Nossa responsabilidade de sermos o missionário aonde Deus nos coloca, de levar a mensagem da palavra de Deus. E o segundo, em relação ao relacionamento com os irmãos na igreja local. Se tu está, irmão, em pecado, lembra que Deus já condenou esse pecado. Recobre a comunhão verdadeira com Deus. Confesse o seu pecado, abandone o seu pecado, restabeleça a comunhão com Deus e com a igreja local, porque é tua responsabilidade de edificar a igreja local. As pessoas estão olhando para a tua vida, para a minha vida, e se nós vivemos em pecado, não vão crer nesse Salvador que morreu por mim, que morreu por ti. Então a exortação é para que tu possa, assim como eu, viver uma vida de santidade, para que a igreja possa continuar sendo edificada por Cristo, que é a base dessa nossa fé. E nós somos o instrumento para a salvação dessas pessoas. Então, cada crente faça a sua parte para a edificação da igreja de Cristo. Mateus 16, 19 e Atos 10, 43. E este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, através da proclamação do Evangelho, através da anunciação, é que as pessoas aceitam Jesus Cristo. Confere o desligamento da culpa do pecado e o ligamento do seu nome nos céus. Porém, a rejeição é dita que deixará eternamente longe de Deus por causa da condenação que o pecado vai trazer, desligando de Deus eternamente. Então, a responsabilidade do crente em anunciar a palavra de Deus, as verdades que nós temos ouvido, visto e devemos proclamar. E para ti que não tem a Cristo como Salvador, responsabilidade pessoal, porque dará contas um dia de crer ou não. Qual a tua posição? Quem é Cristo para ti? Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, que mais uma vez foi aberta, proclamada. Sonda cada coração, faça a obra que somente tu pode fazer em cada coração para a salvação daqueles que ainda não conhecem a Cristo como Salvador. E para os crentes, ó Deus, que cada um de nós possa buscar viver uma vida de santidade na tua presença, que o teu Espírito possa nos convencer do pecado para que possamos abandonar e viver uma vida que faça a tua vontade, para que as pessoas possam ver sua necessidade de salvação através da nossa vida. Obrigado pela tua palavra, pela salvação em Cristo que eu oro agradecido. Amém. Obrigado aos irmãos pela atenção. Amém. Muito bem, amados irmãos, que grande bênção tivemos essa noite ouvindo o irmão Davi. E realmente, nossas redes sociais estão disponíveis a todos aqueles que, se quiserem entregar a sua vida a Cristo, ou se você quiser nos enviar algum pedido de oração, se quer reconciliar-se com Cristo, entre em contato conosco. No final deste culto, que nós já estamos encerrando, nós vamos encerrar com um hino de fundo e vou deixar as redes sociais da igreja em destaque, e aí você pode então anotar e depois nos contactar, ok? Amados irmãos, que bênção, grande satisfação. Eu vi que muitas pessoas estão nos assistindo, alguns de longe, irmãos de São Paulo, irmãos de Santa Maria, aqui do Rio Grande do Sul, muitas pessoas queridas que
como eu disse, não vou citar para não ser injusto. Também pastor Martins, lá dos Estados Unidos, não sei se assistiu todo o culto, mas vi que entrou ali na sala de transmissão. Então, nosso grande abraço para todos vocês que nos assistem, e espero de coração que essa seja a última semana, seja de quarentena, para que nós possamos estar juntos o mais breve possível, ou nossa última semana neste mundo, porque nós aguardamos com ansiedade a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, eu gostaria, antes de encerrar, desafiá-los. Da mesma forma que colocamos o especial do pastor Stefanini, tocando o instrumento, nós temos outros irmãos aqui na igreja que tocam instrumentos, irmão Guilherme, pastor Daniel, irmã Renata e outros irmãos. Se você quer fazer um especial, manda para nós qualquer hino. Pode ser até mesmo de missões, que as 2 próximas semanas nós vamos dedicar a missões. Você pode tocar um hino, ou se caso você não tem instrumentos, ou você não sabe cantar, também a irmã Kimberly tem instrumento. Se você não sabe tocar, você pode usar a sua voz. Mande um especial cantando com a sua família, não se preocupem. E vamos também tentar fazer um especial nos mesmos moldes que fizemos na Páscoa, de toda a igreja cantando, tá bom? Durante a semana nós vamos dar as instruções, e aí os irmãos vão poder enviar os vídeos para nós fazermos o nosso tempo especial. Meus amados irmãos, quero terminar com a leitura de um versículo, que é a bênção apostólica, 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Que seja uma semana abençoada para você, para sua família. Cuide-se tanto quanto for possível. Fique na sua casa. Se você não puder, se cuide. Quero lembrar a todos os irmãos da igreja, a irmã Fernanda está disponibilizando gratuitamente para você uma máscara de proteção. Então os irmãos da igreja entrem em contato com a irmã Fernanda. Ela está fazendo uma doação de máscara de proteção para você, ok? Também, como falamos, o pastor Daniel deu uma ótima sugestão. Envie uma foto de você e sua família, se caso você está usando o celular para assistir o culto, lendo a Bíblia. Aí nós colocamos no Instagram da igreja, tá bom? Se puder assistindo a transmissão, também não tem problema algum. Meus amados irmãos, que Deus os abençoe, tenham todos uma boa semana. Se porventura a quarentena não terminar e Cristo não nos chamar, estaremos de volta aqui na quarta-feira. Deus os abençoe, tenham todos uma ótima semana. Vamos ter um hino de fundo e também vamos deixar as redes sociais para que você possa anotar, tá bom? Então um grande abraço para todos e estamos com saudades. Firmai-vos em Cristo, nele andai, é o único meio de acesso ao Pai. Andai, pois, em Cristo, não vacileis, caminho mais certo não encontrareis. Firmai-vos no Senhor, pois Ele é o divino Salvador. Firmai a vossa fé, só em Cristo Senhor podereis permanecer. Jesus dá firmeza, sustentação. Firmai-vos em Cristo, qual plantas no chão, e nele arraigados frutificai. Firmados, suprimidos,
firmai a vossa fé, só em Cristo Senhor podereis permanecer. Ele é o alicerce, pedra angular, nele edificados deveis sim estar, na fé confirmados, graças em lei, e nisso crescendo, assim pois vivei. Firmai-vos no Senhor, pois Ele é o divino Salvador. Firmai a vossa fé, só em Cristo